Olá, bem-vindo a todos. Eu sou Hamilton Silva e está começando mais um episódio do Estética em Foco, conversando com os especialistas. Eu estou aqui diante do Dr. Paulo Cruz, da doutora Priscila Cruz e da doutora Mônica. E aqui a gente está reunindo profissionais onde nós vamos conversar sobre as novidades da odontologia estética, facial e sobre a odontologia moderna. Bom, esse bate-papo aqui vai ser bem interessante porque a gente está diante aqui de grandes profissionais. Começando aqui com o Dr. Paulo Cruz. Dr. Paulo Cruz, primeiro seja bem-vindo ao nosso Estética em Foco, conversando com os especialistas. Eu queria que o senhor se apresentasse. Olá, eu sou o Dr. Paulo Cruz. A gente teve essa ideia de fazer esse podcast para trazer informações para todo mundo sobre a odontologia moderna, reabilitação oral, lente de contato, implantes e a harmonização facial. Eu sou representante da Sorrier Odontologia, eu juntamente com a minha esposa, a doutora Priscila, da odontologia, da Sorrier Odontologia, e estamos aqui para trazer as novidades, para falar um pouco da nossa rotina e futuramente para tirar dúvidas, trazer convidados especiais e falar tudo que você precisa saber sobre a odontologia moderna. É isso aí. Bom, também estou diante aqui da doutora Priscila Cruz. Ela é uma especialista numa área que só cresce no Brasil e eu queria que a doutora Priscila se apresentasse. Eu sou a doutora Priscila Cruz e eu conduzo os casos de estética oral junto com o Dr. Paulo Cruz, lá na Sorrier Odontologia, e também eu sou encarregada da parte de ortodontia, quando é o caso, né, de adequar algum paciente para dar certo a parte da reabilitação estética, e a gente também está nessa área da harmonização facial. Então, a gente notou que no nosso dia a dia, muitas dúvidas, a gente recebe muito direct, né, perguntando com dúvidas sobre procedimentos, então a gente achou interessante também ter esse momento de conversar com especialistas e estar aí tirando as dúvidas de vocês, trazendo tudo que vocês quiserem saber sobre isso. Olha só que legal. Bom, eu estou também aqui com a doutora Mônica Sturdet. Ela também é uma profissional que se faz necessário dentro desse universo. Eu queria que a doutora Mônica se apresentasse. Olá, sou Mônica Sturdet, sou professora de periodontia e implantodontia da Universidade Federal do Ceará. E eu agradeço o convite do Paulo e da Priscila, e o seu também, Hamilton, para a gente conversar um pouco sobre a odontologia, principalmente a parte de odontologia estética. A gente tem um grupo de estudos na UFC que chama-se GEPOS, que é um grupo de estudos em periodontia e harmonização orofacial. Paulo e Priscila fazem parte da equipe externa desse grupo e a gente tem como propósito discutir, levar para a sociedade questões ligadas à estética, questões ligadas à saúde. Esse podcast vai contribuir bastante com o nosso trabalho para que a gente possa incentivar, né, as pessoas a buscarem saúde, a buscarem estética, a buscar o rejuvenescimento, a melhorar essa qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Então tá aí, ó. Então aqui a gente pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta? Com certeza. Qualquer pergunta. Vamos lá então. Então a gente vai começar aqui com a doutora Priscila, falando aqui sobre... A gente vai falar sobre vários assuntos, mas um deles é o gerenciamento de pele. Queria que a senhora falasse, para quem está nos assistindo, sobre esse tema, né? O gerenciamento de pele, os cuidados, enfim. Certo. O que acontece? Normalmente, os pacientes buscam a gente com algumas necessidades, assim, a queixa dele é uma coisa pontual, específica, mas às vezes ele não entende que para conseguir sanar aquela queixa dele, não adianta ele estar querendo fazer uma intervenção, né? Injetar alguma substância ou fazer algum procedimento, se ele não está tendo os cuidados mínimos que a pessoa precisa ter com a pele. O que seria esses cuidados mínimos, né? Tipo, você está usando pelo menos protetor solar todo dia? Então a pessoa não uso, nunca usei, não me lembro. Então, assim, sinceramente, se você não está tendo esse mínimo investimento, né? No seu cuidado ali do seu bem-estar, como é que você vai querer estar gastando, né? E investindo em estar fazendo outros procedimentos, não vai ter durabilidade, você não vai ficar satisfeito. Então a gente explica para o paciente dessa necessidade de que ele tem que entender que é preciso gerenciar a pele dele também, tanto por dentro como por fora. E aí tem que usar um sabonetinho apropriado, tem que usar algum ativo, né, direcionado ali para o tipo de pele dele, é uma pele oleosa, é uma pele seca, né? Protetor solar sempre. E enfim, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a conscientizar para o paciente,
que não é uma coisa pontual que ele vai fazer ali com a gente que vai resolver o problema que ele tiver. Então, na hora que ele decidir que ele quer gerenciar o envelhecimento dele, ele tem que entender que vai ser um investimento de tempo dele para sempre, né? Não é que vai ser tipo, eu vou fazer aqui uma coisa e vai resolver meu problema pro resto da vida. Não, né? Ele vai ter que entender que aquilo ali vai fazer parte da rotina dele. Entendi. Então existem então alguns produtos que podem ajudar, né? E não é qualquer produto, são alguns produtos que são direcionados. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses produtos que ele pode usar, né? Específicos, né? Específicos. Pronto. Digamos, o paciente chegou para mim e eu vejo que ele tem uma pelezinha, né, oleosa. Não adianta ele dizer pra mim que lava o rostinho com sabonete Protex, né? Mesmo porque não é nem interessante usar, vejam bem, né? Mais uma dica aí pra vocês. Não é interessante estar lavando o rosto, nem mão, inclusive, o tempo todo com sabonete que tenha antibacteriano, né? Por quê? Porque tudo na gente tem a colonização, tem a microbiota nativa. Então, na hora que você começar a usar um produto desse que interfere com esse equilíbrio, começar a matar e diminuir uma microbiota específica, vai ter um desequilíbrio ali e você pode ter doenças, né? Ter micoses, enfim, coisas que não iriam acontecer se você estivesse usando sabonete apropriado. Se você tem uma pele oleosa, você tem que usar um que tenha ativos específicos para controlar aquela oleosidade. Se você tem a pele seca, você não vai estar usando um sabonete que a pele oleosa tem que usar, senão você vai ficar com a pele mais ressecada ainda. Se você está querendo gerenciar o envelhecimento, você pode querer colocar ali algum ativo relacionado à hidratação, a antioxidantes, né, uma vitamina C, um ácido hialurônico. Então, realmente, tudo depende da queixa, do que você disser para mim que está precisando. Qual é a sua queixa? Você vai dizer, eu acho a minha pele muito isso, muito aquilo, queria mais aquilo. Aí, não tem como eu dizer aqui uma receita de bolo. Realmente é individual. A pessoa vai dizer o que é que ela quer e à medida que ela for me dizendo o que ela quer, eu vou direcionando o produto que seria mais indicado para ela. Os produtos industrializados, no caso, seriam interessantes? Tem sim. Só que o que é que acontece? O produto industrializado, ele vai ter ali meio que uma fórmula específica. Pode ser que eu tenha uma necessidade para você que não contemple todos os ativos daquele produto. Se contemplar, ótimo, eu digo, você pode usar isso aqui na farmácia, que está prontinho, pode comprar e vai ser bom. Mas se eu achar que você precisa de uma combinação, eu posso passar uma formulazinha prescrita. Aí você manda manipular. Então quer dizer que o dentista pode prescrever, né? Pode sim. Entendi. Então é isso, olha, essa é uma dúvida que de repente pode ser a sua também. Se você tem alguma dúvida também relacionada ao assunto, esse vídeo vai ser publicado no YouTube e você pode deixar lá na descrição a sua dúvida, que a gente vai juntar todas essas perguntas, essas dúvidas, e a gente responde numa próxima oportunidade, né? Essa questão do gerenciamento de pele que a Priscila conversou, ela é extremamente importante porque a harmonização orofacial é uma especialidade relativamente recente da odontologia. E às vezes a pessoa se pergunta o que é que o dentista tem a ver com a minha pele, né? Então, hoje o dentista tem essa área de atuação, que ela é regulamentada pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, e essa questão do gerenciamento de pele, ela engloba vários procedimentos que vão ajudar nesse gerenciamento do envelhecimento. E é extremamente o paciente entender, e até as outras áreas da odontologia entenderem, essa questão, porque é tudo hoje integrado. Por exemplo, Paulo, ele tem pacientes que ele faz rejuvenescimento dental, porque tradicionalmente a odontologia trabalhava muito com a parte de dentes. Então, a pessoa mais idosa, ela vai ter dentes com formato, com cor, com aparência mais jovem. É interessante que tanto os profissionais que trabalham nessa área específica, como o próprio paciente, ele entenda que hoje a odontologia pode fazer mais. E saiu só dos dentes. Então, quem hoje faz uma reabilitação deve procurar fazer uma reabilitação, vamos dizer assim, facial do gerenciamento do envelhecimento. Então, a partir do momento que você melhora a pele, até isso vai combinar mais com os seus dentes novos. E essa questão da integração é que é bem importante. Então, a harmonização, ela vem para contribuir com todas as áreas da odontologia. Que legal. Porque o nível de exigência do nosso cliente, ele mudou muito. Isso. Antigamente, basta você pegar, por exemplo, uma novela dos anos 90, vale a pena ver de novo. Verdade. E você observar a pele das pessoas, o lábio das pessoas e os dentes das pessoas, como era antigamente. Aquilo era aceitável para um artista global.
Hoje em dia é inaceitável. para qualquer pessoa, aceita praticamente, ter né? um sorriso daquele. A pessoa... Não estou dizendo que você é obrigado a ter aquele sorriso padrão branco de dentes grandes. Não, mas um sorriso natural, um sorriso rejuvenescido, que os dentes não estejam desgastados, que os dentes não estejam com restaurações aparentes, com próteses aparentes, que te dê um aspecto de naturalidade. É isso aí. E os pacientes que buscam esse tipo de estética, esse tipo de padrão, eles estão também começando a observar outro tipo de coisa, como, por exemplo, a qualidade da pele, a firmeza da pele. O lábio, né? A composição rugas, do lábio exatamente. em relação àquela reabilitação estética que ele fez, né? A gente fala, né? Às vezes a gente explica para o paciente, é como se fosse assim, você tem que cuidar, não adianta você dar um presente lindo, maravilhoso para a pessoa e entregar de qualquer jeito, né? Um saco mercantil, né? Você tem que entregar aquilo ali muito bem embalado. E quanto mais cuidado com a embalagem, né? Uma embalagem, sei lá, bonita, de veludo, com coisas, com detalhes, enfim, de qualidade, mais valoriza o conteúdo. Então, assim, você investiu... E a tua atitude de presentear. Você investiu ali naquela reabilitação, deixou ali os dentes lindos, aí a boquinha não tá condizente ali, né? A boquinha tá ali meio murchinha, né? Não tá ali com o volume adequado. Ou o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa quer fazer um preenchimento de lábio pra ficar com um lábio lindo, maravilhoso, com volume, vai chamar com atenção pra boca. Aí a pessoa sorri e tá com o dente nela. Exatamente. Então hoje a ideia é a harmonização, ela não é separada das outras especialidades, ela vai contribuir com a ortodontia, ela vai contribuir com o implante, ela vai contribuir com a prótese, com a periodontia. Então os tratamentos eles são integrados e a odontologia entendeu isso, né? E assim, a odontologia ela trabalha na face, ela não trabalha no corporal. Mas tudo que tiver hoje, então, dentro de uma área de atuação facial, a odontologia vai trabalhar e o resultado é para o paciente de um modo geral. Né? Não é especificamente como era antigamente, que você trabalhava o terço inferior da face, ou só dentes. Né? Hoje é dentes, lábios, gengivas, terço médio, testa, a gente se preocupa com as rugas, a gente se preocupa com as marcas de expressão. Isso. E aí a gente vai fazer, então, essa reabilitação, não só dentária, mas uma reabilitação facial. Né? E o nosso olhar também não é só com a parte supérflua, né? Como se fosse só estética, não. Tem também a ver com o equilíbrio, né, das proporções faciais. Por exemplo, quando você faz uma ortodontia, né? Tem uma limitação do que você pode conseguir só com movimentação dentária. E aí você pode terminar de concluir aquele objetivo, por exemplo, um paciente que tem um pouco de deficiência aqui de mandíbula, normalmente ele teria que fazer algum tipo de cirurgia, né? Um ortognático, alguma coisa, um procedimento mais invasivo. E de repente você pode oferecer para ele uma coisa satisfatória e que não envolva, né? Um que a gente chama de downtime, né? Um tempo de recuperação né, tão grande. Ele sai dali já satisfeito com o resultado. Então você faz ali um pouquinho de preenchimento de mento, né? Projeta um pouco para frente, um pouco para baixo, enfim, no que for a necessidade do paciente. E ele fica super satisfeito, né? Já consegue melhorar ali aquela percepção dele. Detalhes que faz parte, que complementa o tratamento. Como nesse caso, complementa a ortodontia, né? Olha só que legal. Você está acompanhando a gente aí, você está vendo que o assunto aqui é bem amplo, mas e a linguagem bem clara para que você que está nos assistindo pelo YouTube consiga interpretar exatamente, nem precisa interpretar porque está tudo tão claro aqui para vocês que estão nos acompanhando. E se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E na descrição desse vídeo você vai ter a oportunidade de conhecer a Clínica Sorrier Odontologia através do site, através das redes sociais de cada um dos profissionais aqui, né, que está aqui com a gente, certo? E eu quero agora fazer uma pergunta para o Dr. Paulo. Doutor Paulo, sobre as tendências do mercado. Né? Eu queria que você falasse o que é que o senhor entende como tendência hoje aqui, já que a odontologia está sofrendo mudanças e assim, na minha cabeça eu achava que era uma regra que era escrito em pedra e não é nada disso, né? Parece que está mudando a cada dia que passa. Cada dia que passa. Quando eu me formei, há algum tempo atrás, né, a gente tinha uma odontologia completamente diferente, uma odontologia 100% analógica. Era moldes, era gesso, era fundição. Pra você entender, a fundição é uma tecnologia que existe desde o Egito Antigo. E eu já fazia esse questionamento dentro da faculdade. Caramba, fundição para fazer peças protéticas para a boca. Pois isso é uma tecnologia que já existia muito antes da Idade Média. Né?
E vem mudando. Eu comecei a trabalhar, comecei a entrar dentro da clínica odontológica. Eu nunca fui ser elitista, né? Eu sempre entrei como colaborador em clínica odontológica, hoje tem o nosso próprio negócio. E dentro desse começo de atuação, eu vi a odontologia analógica morrer e nascer a odontologia digital. Eu estava desde os primórdios da odontologia digital, desde o começo que chegou em Fortaleza, eu estava dentro dela. E eu vi a gente saindo da fundição e indo para a fresagem. A gente saindo da moldagem, do vazamento de gesso e indo para a impressão de modelos digitais em modelos de resina. E da mesma forma, eu vi a odontologia de excessos, odontologia de lentes de contato extremamente brancas, dentes extremamente artificiais, dentes quadrados, que não pareciam dentes, pareciam um mentex, e a gente indo para uma odontologia suave, uma odontologia de composição de sorrisos, de transformação de um sorriso desarmônico, deselegante, em um sorriso harmônico, elegante. E essa, Hamilton, é uma grande tendência, as pessoas buscarem por rejuvenescer o seu sorriso sem excessos. Elas buscam recuperar os traços que foram perdidos pelo tempo, porém sem excessos. Que a gente bata o olho assim naquela boca e diga, nossa, que sorriso lindo, o que é que foi que você fez, entendeu? Não sabia o que é que você fez. E na verdade foram, sei lá, lentes de contato, foram clareamento, foi restaurações direto de resina, mas que não está dentro daquele aspecto de uma coisa artificial, sabe? Tá um sorriso natural, um sorriso jovem, um sorriso que principalmente exala saúde. Se você tem um sorriso saudável, o teu sorriso é bonito. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. A saúde, o nosso sorriso, ele vai estar, o nosso sorriso bonito, ele vai estar diretamente ligado com o nosso sorriso saudável. Sorriso é saúde, Hamilton. Verdade. Pois é, e em relação a esse assunto, eu vou até voltar um pouquinho aqui, que ó, de repente deve ser a dúvida de quem está em casa, quem está nos assistindo. Então a gente pode dizer que aquele formato de botar o gesso, aquela massa na boca, não existe mais, de fazer o molde, né, assim? Inclusive... Eu conheço até uma turma que já se engasgou, teve ânsia de vômito, um monte de coisa, aí eu queria desconstruir isso, porque, tipo assim, isso não existe mais, em tese, né, digamos. Existe porque a transição está ocorrendo. Isso. Né? Nem todos os dentistas são digitais. Eu já passei perrengue com massa de alginato na faculdade, moldando e o paciente tendo ânsia de vômito. Né? Muito perrengue com isso. Hoje em dia, é até uma coisa que eu bato muito no meu Instagram, nos meus stories. A meta é não botar mais massa na boca de ninguém, em nenhum caso. É 100% scanner. Hoje, o nosso jeito de fazer molde... Que é uma novidade lá na Sorrier, viu? É isso, não vamos falar sobre isso. Zero saudades da alginato. É molde apenas com luz. Os nossos modelos são digitais. Ah, e se você precisar do modelo físico, a gente imprime. Sabia, Milton, que hoje a impressão 3D está tão forte no mercado? Porque assim, a impressão 3D ela já existe há muito tempo, a fresagem já existe há muito tempo. Peça da BMW, peça da Mercedes, peça da NASA que vai para o espaço. Paulo, quem assistiu Jurassic Park 1 tinha uma impressão, né? O primeiro filme já tinha uma impressão desse filme. Exatamente. Há 20 anos atrás, né? Que o Jurassic Park é um filme de 20 anos. 20 ou é 30? Ou mais, acho que é uns 30. É mais, eu amado. É mais. Pois é, cara. Por que não isso não foi para odontologia? Se faz peça de carro, uma peça grosseira, uma peça grande, por que se faz peça delicada de chips, de coisa que vai ser usada no iPad como esse aqui? Por que não faz um dente? Né? Um dente que é uma coisa que tem bem menos detalhes, por exemplo, do que uma peça eletrônica que vai para um computador desse aqui. Então já era para isso existir na odontologia há muito tempo e hoje existe. Hoje a impressão faz implante dentário. Sabia que tem implante dentário hoje que é feito por impressão 3D? Paulo, fala um pouquinho só, além dessas vantagens, assim, em a capacidade de reproduzir como ou melhor até do que o alginato, do que os materiais de moldagem. Fala um pouquinho só sobre essa questão da precisão, da qualidade. Cara, uma grande dificuldade que eu tinha, que é uma dor não só minha, mas eu tenho certeza que sua também, colega que está assistindo aqui esse vídeo, é que muitas vezes você molda com silicone, com alginato, você tira aquela moldagem ali e olha,
e você achou linda a moldagem. Pô, arrasei. Me garanti aqui na moldagem. Aí você manda pro laboratório e vai curtir a vida. Vai pra sua academia, vai pro seu happy hour. Quando o molde chega do laboratório, o molde tá horrível. Justamente no canto que você precisava, deu uma repuxada. E aí você precisa repetir o trabalho. O problema é que uma semana passou do dia que você moldou e achou lindo pro dia que você percebeu que seu molde tava um M. E isso acabou com o digital. Acabou 100%, porque você está com o paciente ali sentado, você está escaneando a boca do paciente e o modelo está sendo formado numa tela do lado, aumentado 20, 30 vezes. Então você pode simplesmente dar um stop no seu escaneamento, ir com o seu dedinho ali no touchscreen, mexer naquele modelo digital e ver onde é que estão as falhas. O silicone repuxa, o scanner também. O scanner também dá algumas falhas. Mas na hora que você falhou com o scanner, você pode ir ali no seu modelo digital, Hamilton, apagar aquela região e escanear de novo. E você só vai mandar para o laboratório quando tiver 100% de certeza que aquele molde está correto. Então eu posso dizer para você, e hoje já existe literatura que embasa isso, que o modelo digital e os trabalhos digitais são mais precisos do que os analógicos. Ou seja, muda, mas muda para melhor. Muito melhor. Tanto de qualidade como de conforto. E o tempo que você perdeu? Você moldou, achou que estava arrasando, uma semana depois percebeu que estava ruim. Aí você precisa chamar o paciente de novo. É mais uma semana para você conseguir marcar a consulta. Então a gente perdeu aí 15 dias. No digital não, é na hora. É na hora. Se tiver de identificar alguma coisa, na hora a gente identifica. Na hora. Pois é, a gente está falando justamente sobre a modernidade da odontologia. Olha só que ponto chegamos, né? É meio que similar com o ganho que teve, né, com a mudança, quando da fotografia digital mesmo, né? Antes você não tinha que fotografar e esperar revelar. Com ansiedade. Aquela foto ali daquele canto ali maravilhoso, que você nunca mais vai voltar uma viagem, às vezes, né? Ou não sabe quando. Aí quando você velou a foto, queimou, não sei. E aí você com o seu celularzinho aqui, ou uma câmera digital, você na mesma hora ficou ruim, fechei o olho, você sabe na hora e corrige na hora. Então, essa vantagem aí é a mesma que a gente está tendo agora no consultório, né? Exatamente, isso que é interessante. Então, nós otimizamos o tempo aí, digamos, de esse exemplo que você usou de 15 dias para mais ou menos quantos dias? Cara, hoje a gente pode fazer uma reabilitação estética, por exemplo, com lente de contato, em 3 dias. 3 dias. A gente tem um curso de laminados cerâmicos que a gente dá para dentistas, né? De imersão, onde a gente aprimora dentistas já formados, que já fazem seu consultório dentro do nosso fluxo. E esse curso acontece de maneira que seja prático, teórico e demonstrativo. Demonstrativo no sentido de que eu começo o curso preparando um paciente e escaneando. E o último dia de curso, o 3º dia, é o dia em que eu cimento e instalo as lentes de contato. Então dava para ser até mais rápido, mas como eu preciso da teoria que eles precisam praticar em manequim, então eu faço o preparo no 1º dia e entrego no 3º dia. Tudo dentro do fluxo 100% digital. Isso. Que interessante. Então, ó, mais uma vez eu repeti para você, na descrição você vai encontrar lá o link para você conhecer a Sorria Odontologia e todas as especialidades da clínica, tá? E, inclusive até dos cursos também, né? Que vai estar disposto aqui na descrição para você. E a gente vai seguindo nossa conversa, mais uma vez lembrando, deixa aí sua pergunta, que no próximo encontro que nós tivermos aqui, com certeza a gente vai estar lhe ajudando aí, esclarecendo qualquer tipo de dúvida. Você, principalmente paciente que precisa ou quer mudar aí literalmente o seu visual, né, esteticamente, você vai ter oportunidade de estar tirando a sua dúvida. Se isso ainda é uma objeção para você, eu tenho certeza que você vai sair daqui com elas vencidas, tá? Porque realmente nós estamos lidando aqui com profissionais de qualidade e que conhecem muito bem o mercado, tá? Bom, continuando aqui com o nosso bate-papo, eu volto aqui a minha pergunta para a doutora Priscila sobre a questão das rugas. Vamos lá. Quais são os tipos de rugas que a gente pode descrever hoje? A gente tem as rugas, a gente tem as rugas estáticas, né? As rugas que já estão ali. E aí eu também vou aproveitar para falar da importância da toxina, certo? Muitas vezes o paciente não chega lá no consultório querendo fazer a toxina, mas a toxina é meio que a porta de entrada para esses cuidados, né? Sim. Por quê? Porque você está ali melhorando a qualidade da pele, mas o que é que a toxina faz? Ela não faz aquele músculo parar de contrair? Na hora que ele para de contrair, ele para de estar ali fazendo aquele movimento de dobra na pele.
se você só melhora a pele, tipo assim, eu tirei a marca da pele, aí ela dobra e marca de novo, que nem papel. Se você dobrar um papel, não fica uma vinca? Então, eu tirei a dobra da pele, mas não fiz o músculo parar de mexer. Então, é meio que eu tô enxugando gelo, né? Eu não tô resolvendo o problema. Então, eu explico, né? A gente costuma explicar pra pessoa, olha, você tá aí querendo fazer peeling, querendo fazer bioestimulador e tal, mas você não tá querendo fazer a toxina, então, né, você tem que fazer. Por quê? Pra parar aquela pele ali de contrair. Porque vai dobrar tanto que uma hora aquela ruga ali não vai estar só quando o músculo dobra. Ela vai estar ali fixa, vai estar ali já marcada. E aí não vai mais adiantar só a toxina, você vai ter que fazer outras intervenções. Quanto mais profunda aquela ruga, mais a gente vai ter que fazer procedimentos e mais você vai ter que gastar. A gente até fez, né, recentemente uma live sobre isso, não foi, doutora Mônica? E aí a gente falou bastante sobre isso. Aí a gente conversou sobre os tipos de rugas e tirou bastante dúvida do pessoal. Aí, no caso, a senhora lembra o que a senhora falou lá na época? Contribua aí com a gente, relembre. As rugas sorriso tá tão lindo. Tá lindo. Eu tô querendo gastar o sorriso dela, porque ela tava toda, não quero falar, não sei o que, tá aí, ó. Porcelanizada. E eu fiquei sabendo que o doutor Paulo teve que entrar em cena para poder resolver para a doutora Mônica topar participar de podcast com a gente. Né? Minha reabilitação foi rolou ameaça, foi. Como é que eu vou desse jeito? Por isso que eu falei que eu sou paciente e eu fui escaneada. Paciente modelo. Paciente modelo do E Paulo, prova viva, do processo, tá da facilidade, do conforto, que é a moldagem. Eu já fui moldada, quando a gente estava falando dessa questão, né? Já fui moldada com alginato, com silicone, várias vezes no passado, e já fui escaneada, e aí realmente é um conforto muito grande. Falando como paciente, né? A gente fica aqui babando vendo ela falando. A gente quer que ela fale o que está aí, né? Mostre, chegue e mostre. Os créditos aqui com o Raul, que foi o nosso é verdade, Raul, muito obrigada. Arrasou, Raul. Raul fez o trabalho aqui com o maior carinho, depois a gente vai apresentar os passo a passo. Chamar ele aqui, né, como convidado um dia. Trazer ele pra gente conversar com ele. Sobre a parte laboratorial das próteses, né? É legal. É uma profissão que está dentro da odontologia, né? Que faz parte junto com o dentista aí da reabilitação oral. Inclusive, Raul, um puxa-saquismo enorme, viu? Com essas lentes da doutora Mônica. E quando for as minhas, eu quero igual, viu? Gente, para você que está nos acompanhando, essa prova, como é o nome daquela cartela prova que a gente mostrou no último vídeo? É o mocap. Mas é como se fosse o test drive do sorriso. Prova do sorriso. Prova do sorriso. A gente tem várias provas do sorriso publicadas, inclusive no site, e a gente vai apresentar para vocês essas provas, inclusive essa prova do sorriso aí, que é uma outra novidade que a gente vai falar já já. Já é uma coisa que a gente vem fazendo há algum tempo, né, dentro do nosso processo de diagnóstico, nosso processo de condução das nossas reabilitações. É que todo paciente que vai fazer uma reabilitação oral com a gente, ele já começa o processo sabendo como vai ficar. Seja por uma simulação 3D, que é o mínimo, ou por uma simulação dentro da boca com o projeto que foi feito dentro do computador. A gente tem uma técnica que consegue provar em vivo o planejamento, e isso é muito importante para a comunicação, não só com o laboratório, com o dentista, mas com o paciente, dele saber como é que ele vai ficar. E só assim ele fechar o tratamento e realmente, de fato, virar paciente. Então, doutora Mônica, a gente queria aproveitar, já que a senhora é exatamente aqui, estamos com a prova viva, né? Da prova social aí da nossa proposta de tratamento digital. Então, ela já passou pela moldagem, né? Escaneamento, no caso digital. Ela fez a prova, o test drive aí do sorriso. Ela viu como é que ia ficar já na boca dela a proposta, né, da reabilitação. E tá agora com os definitivos já instalados em boca. E aí a gente quer saber que ela diga exatamente como é que foi a experiência. Essa metodologia que hoje é desenvolvida, né, pelo Paulo, quando ele se propõe a fazer um planejamento digital, é extremamente importante. Mesmo sendo dentista e tendo noção do que é feito, noção do que dos tratamentos que são feitos, a gente se sente segura. Como eu vou ficar? Assim, o medo da mudança, o medo de ficar diferente, o receio, né, de como vai ficar, ele gera essa insegurança e muitas vezes as pessoas adiam
o procedimento de restauração dos dentes Por por 12 conta anos. disso. A gente adiou por muito tempo essa necessidade, né, de modificar o formato de dentes. E a partir do momento que a gente recebe um mocap, a gente sabe que o final vai ser parecido com o mocap. Então, vamos seguindo aqui, e a gente havia falado aqui no começo aqui sobre as rugas, né? Sobre quais são os tipos e como é que a gente vai poder identificar os tipos de ruga, né? Aí eu ia só ressaltar em relação à questão do que ela estava falando do tratamento, só para não perder senão eu me esqueço aqui no fluxo. Essa questão do tratamento, mesmo ela sabendo que tinha necessidade, ela sendo dentista, e sabendo que tinha necessidade de fazer o tratamento não só por estética, mas era necessidade funcional mesmo. Tipo, perda de dimensão vertical, para vocês entenderem o que é quando tem um encurtamento aqui desse terço, né, da face, e aí você fica meio que com o queixo mais aproximado aqui da ponta do nariz, começa a causar já, né, ela estava começando já a ter problema aqui de sentir, né, dor na articulação, de rugas, né? Ela estava sentindo o Bigode masseter chinês, dela nem tenso, tava aqui o suporte labial comprometido, as rugas, né, então o que acontece? Mesmo tendo tudo isso gerando, né, consequências para ela, ainda assim, essa questão do imprevisível, né, de não saber como é que ia ficar de verdade, aquela incerteza, fez ela ficar por 12 anos, né? Protelando a decisão, né? Protelando. E veja bem, né? Imagina o paciente comum, né? Então, assim, a gente sabe que isso é uma coisa importante, que segurança, né, para o paciente é importante. Com certeza. Então, a odontologia digital, com as provas, o mocap, com essa simulação que é feita, a gente consegue ver isso e discutir com o dentista o resultado final. É essencial para que a gente fique segura e para que a gente saiba que o resultado final vai ficar muito parecido com o planejado, e isso é um incentivo muito grande para fazer o procedimento, né? Verdade. E até o dentista também se sente tranquilo, porque ele sabe que a expectativa do paciente ela vai ser resolvida. Perfeito. Entendi. E agora a senhora vai voltar para a parte para gastar esse sorriso lindo aí dela. A gente quer que ela fale um pouquinho das rugas. Em relação às rugas, essa é a parte que os pacientes mais se preocupam, né? Assim, o que é que gera essas rugas e o que é que a odontologia tem a ver. Então, dentro da harmonização orofacial, quando a especialidade se propõe a gerenciar o envelhecimento, é porque as rugas, elas são realmente as marcas mais associadas ao envelhecimento. E aí é preciso entender a origem dessas rugas. Nem harmonização, cada situação tem um tratamento específico, porque vai depender da causa. Então, eu vou ter rugas que estão associadas à contração muscular. A Priscila já comentou das rugas que ficam depois dessa contração muscular, que são as rugas estáticas, a gente já tem que tratar diferente. Então, tem um arsenal de procedimentos que a gente vai tratar de acordo com a causa. Muitas vezes o paciente leigo, ele fala rugas e de uma forma geral. Mas existem rugas, existem marcas e existem sulcos, né? Algumas regiões da face a gente não chama de rugas, a gente chama de sulcos. E aí é onde a odontologia tradicional e reabilitadora oral tem uma função muito grande, que é ajudar a recompor esse terço inferior da face, né? Algumas rugas, ou alguns sulcos que acontecem aqui, tá relacionada à falta de dentes em um posicionamento adequado, às vezes até a falta de dentes ou próteses incorretas, que aí ela não vai ser tratada, então, esses sulcos com toxina botulínica. E existem até rugas que são associadas a dormir. Olha só. São as sleep lines, tá? Que recentemente tem se discutido muito, que são as marcas no rosto que aparecem da corrente da forma de dormir. Então, se você dorme assim, você vai ter amassamentos, e essas rugas, elas vão ser gerenciadas de uma outra forma. Então, a harmonização, Hamilton, ela é bem complexa. Ela é bem interessante. Acho que dá para a gente fazer, assim, podcasts de... Só sobre um ano de podcast, para poder discutir tudo relacionado à parte de harmonização. Mas tem como evitar rugas? Tem como minimizar a ocorrência delas, a partir do momento que você vai aos procedimentos preventivos. Então, o botox preventivo, que é um termo, a toxina preventiva, é um termo que é usado quando você quer evitar essas marcas estáticas, tá?
Quando você estimula sempre a formação de colágeno na pele, a pele fica com uma capacidade elástica maior. E isso diminui a ocorrência dessas rugas. Então, a gente consegue prevenir e tratar, mas impedir totalmente não, porque o envelhecimento ele vai chegar, mas você pode gerenciar bastante. Envelhecer bem, né? Envelhecer bem, é isso que eu digo pro paciente, porque às vezes ele fica, né? Mas eu não quero, assim, tipo, eu sei que eu tô envelhecendo, eu não quero fazer de conta que eu não estou envelhecendo. Aí eu digo, mas essa né? não é a ideia. Isso, assim, você pode escolher como você quer envelhecer. Você pode envelhecer largado ou você pode envelhecer bem, se cuidando. Aquele aspecto de quem se cuida, de quem tem autoestima, de quem zela pela boa saúde, pelo bem-estar. Então, você pode ter duas pessoas ali de idade similar, sei lá, da faixa dos seus 50, 60 anos, e você vai notar nitidamente aquela pessoa que se cuidou e a que não se cuidou, até por um cuidado básico como esse que eu falei do protetor solar. Tem um estudo aí muito interessante que foi feito com um senhor que ele era caminhoneiro. E o lado onde ele pegava, é um estudo bem conhecido, o lado onde ele pegava sol dirigindo, super envelhecido, e o outro lado que não pegava sol, consistente com a idade dele. Então, na verdade, quando você não se cuida, você vai aparentar ter muito mais idade do que o que você realmente tem. Se você se cuidar, você vai simplesmente aparentar naturalmente a idade, o momento de vida que você tá. E esse é um preconceito que muita gente tem em relação à harmonização. A harmonização, ela não necessariamente precisa ser artificial ou transformar um rosto velho em uma paciente, entre aspas, jovem, com grandes modificações que não combinam com o corpo, não combinam com o restante do indivíduo. Isso. Então, os planejamentos, eles são diferentes. Quando a gente vai tratar um paciente idoso, é um tipo de procedimento, é um tipo de planejamento, e quando a gente vai reanatomizar um paciente mais jovem, a proposição é diferente. Eu falo muito isso em relação ao lábio. Sim. O preenchimento labial ele pode ser feito de várias técnicas, com várias formas. Então, se você tem um paciente mais velho, não dá para você colocar um lábio jovem demais num contexto de um rosto mais velho. Então, você conversa com o paciente sobre como vai ser essa modificação na forma dele. E aí tem que ser harmônico com a idade do paciente. Quando a gente pega um paciente mais jovem, que ele quer ter um lábio diferente, que isso é uma outra área da harmonização, que é a área da reanatomização. A harmonização ela também não é só para pacientes mais velhos. A harmonização é para paciente que quer mudar algum contexto do rosto. Mesmo pessoas mais jovens podem fazer técnicas de harmonização para favorecer a estética. Tá? Então, é esse planejamento que vai ser feito de acordo com as características do paciente e até mesmo com o que ele quer. Tá? Então, a harmonização, quando ela é feita com conhecimento, com bom senso, ela só é benéfica para as pessoas. Olha só, tá vendo aqui como é enriquecedor essas informações para você que quer mudar o visual, né? Precisa de alguns ajustes, certo? E a gente vai estar sempre se preocupando aqui, tá passando informações aqui que vai te ajudar no teu dia a dia, que você quer melhorar, né? Você quer melhorar a sua aparência. E nessa mesa aqui a gente está diante de grandes profissionais, tá? Então eu passo aqui, eu faço agora aqui uma pergunta do Dr. Paulo em relação aos os impactos do bruxismo no dia a dia. Eu queria que você falasse a respeito desse tema, que também é um tema muito recorrente, né, de perguntas das pessoas. Bom, a gente é uma grande linha, é uma grande tendência de estudo dentro da odontologia, o envelhecimento precoce, né? É uma grande linha de pesquisa, é isso que eu estava querendo falar. E existem vários sinais de que a sua boca está tendo um envelhecimento precoce, né? Uma delas é o acometimento do bruxismo, e o bruxismo pode trazer várias consequências maléficas, deletérias ao seu sorriso. As lesões cervicais não cariosas, né, que são cavidades que vão aparecendo na cervical do dente, no pezinho do dente, que não tem relação com cárie, que muitas vezes não tem relação com a força, nem com a textura da sua escova, tem relação com o hábito de apertar, de ranger os dentes. Outro local que pode estar sendo acometido por isso
é a face oclusal ou a face que você mastiga do seu dente, né? Onde um dente toca no outro. Que aí o hábito de apertar e de ranger vai fazer com que você desgaste aquele dente. E esse desgaste do dente, ele pode ser uma coisa pequena que você nem note, ou ele pode ser uma coisa tão grande que possa ter aspectos até na sua face que denotam que você está tendo bruxismo. Um deles é, você desgasta tanto o seu dente que os dentes diminuem de tamanho e esse terço facial também reduz. E aí o que é que vai acontecer? A sua boca vai ficar funda, ela vai ficar invertida, vai aumentar as rugas de expressão como as linhas de marionete, bigode chinês e linha de marionete. E se você tem restaurações na sua boca, você pode começar a apresentar um colapso da sua dentição. Quando eu estou recebendo pacientes de primeira vez e o paciente começa com o verbo de dizer que doutor, eu tenho uma restauração aqui que eu fiz com fulano de tal, no mesmo dia que eu cheguei em casa a restauração caiu. E aí eu refiz de novo, durou 15 dias, a restauração caiu de novo. Então eu mudei de dentista e fiz com outro profissional e caiu novamente. Eu estou aqui para o senhor me salvar, resolver aqui esse dente. Aí eu vou dizer para você assim, fez uma vez, caiu. Fez 2 vezes, caiu. Fez 3 vezes, caiu. Cara, o problema não é esse dente. O problema não é. Tem outra coisa que está fazendo essa restauração cair, essa restauração quebrar. Essa outra coisa pode ir atrás. Muito provavelmente está relacionada com o hábito parafuncional de bruxismo, que tem um aspecto psicossocial envolvido, que o dentista não trata. O dentista trata as sequelas daquele bruxismo e a prevenção de que essas sequelas apareçam. Então, se você tem restaurações que estão frequentemente quebrando, frequentemente soltando, e eu sei que isso pode ser uma dor sua também, que está me ouvindo aqui, provavelmente você precisa de uma avaliação de um reabilitador. Você está precisando de uma reabilitação oral. Provavelmente os seus dentes já desgastaram, já diminuíram de tamanho, e você está tendo um contato prematuro, um sobrecontato onde você não deve ter. E geralmente é em cima dessa restauração que tu está quebrando todo o tempo. E o que é que precisa fazer? Você precisa reanatomizar, recuperar esses dentes que foram desgastados com o tempo. E fazendo isso, reestabelecendo o tamanho natural dos seus dentes, várias coisas boas vão acontecer com você também. Como, por exemplo, reestabelecer a altura do terço inferior da face. E você vai ter um aspecto compatível com a sua idade. Não um aspecto mais envelhecido. Não um aspecto mais cansado. Restabelecendo a sua dentição natural, reabilitando a sua condição natural, você vai parecer mais jovem também. E é essa a proposta, Hamilton. É devolver aquela saúde daqueles dentes que foram desgastados com o tempo, desgastados prematuramente, né? E te devolver um aspecto de naturalidade. É essa filosofia que a gente trabalha. Perfeito. Essa conversa aqui, você vai acompanhar ela na íntegra, mas se você quiser conhecer as demais dicas, as centenas de dicas que o doutor Paulo, que a doutora Priscila, que a doutora Mônica estão sempre apresentando lá no Instagram, tanto da clínica como no pessoal deles, eles estão sempre lá com algumas dicas. Então aqui na tela vai estar aparecendo para você o Instagram do doutor Paulo, da Clínica Sorrier, da doutora Mônica e da doutora Priscila. Lá, faz a tua pergunta que eles estão lá, não vou dizer de plantão, mas na medida do possível eles vão responder a sua dúvida. Que estiver fora desse contexto, fica à vontade, faz a tua pergunta lá, que tanto na descrição desse vídeo vai ter os Instagrams deles, como na tela também vai estar aparecendo para você ir lá e conhecer mais sobre a Clínica Sorrier, sobre os procedimentos, enfim. Vamos seguindo aqui. Bom, doutora Mônica, eu queria que a senhora falasse sobre a ultrassom microfocada. O que seria? Quando a gente estava conversando já um pouquinho sobre rugas, sobre envelhecimento, a gente perde um pouco a firmeza da pele, ou seja, a pele tende a ficar um pouco mais flácida decorrente de perdas de colágeno. Então, dentro da harmonização, existem várias técnicas que são chamadas de bioestimuladores de colágeno. Envolve desde laser até o uso do ultrassom, passando por outras técnicas que faz com que
a pele comece a produzir mais colágeno. Então, na decorrência do envelhecimento, as rugas e sulcos que se formam estão relacionadas a essa deficiência de colágeno. E o que é que a harmonização faz? Ela faz estímulo, e o ultrassom hoje é considerado um dos melhores recursos para fazer esse estímulo de colágeno, porque o ultrassom é uma técnica extremamente segura, é um aparelho que ele vai emitir calor através de ondas de ultrassom. O colágeno, quando ele fica a 65 graus, ele sofre uma certa contração, e quando a pele recebe essa temperatura, ela gera um processo inflamatório. Que nesse processo inflamatório, ela vai cicatrizar, formando mais colágeno. Então, às vezes, as pessoas têm medo de fazer esse tipo de procedimento, que é bem importante realizar, e eu comparo muito com o efeito de musculação ou de atividade física. O que é que a gente faz quando a gente está fazendo atividade física, ou principalmente a musculação, que é para aumentar a quantidade de fibras musculares naquela região? A gente está promovendo um estímulo inflamatório para que o corpo responda. Só que um estímulo inflamatório controlado, um estímulo inflamatório que vai ser positivo. Então, quem faz atividade física sabe disso. E o resultado é uma hipertrofia muscular. Na pele, a gente vai estar promovendo processo inflamatório leve, controlado, de várias formas, para que o corpo responda formando colágeno. Não só colágeno, mas quando a gente fala colágeno é porque é o termo mais comum, tá, Milton? Mas toda a produção de compostos que estão na derme. E aí a gente vai ter, então, uma melhora na firmeza da pele, e é isso que já trata-se o rejuvenescimento ou a prevenção do envelhecimento. O ultrassom ele pode ser usado por pessoas que são jovens e que querem prevenir o envelhecimento, e por pessoas mais velhas que querem diminuir os efeitos do envelhecimento. E é uma técnica altamente segura, com grandes resultados. A quantidade de sessões vai depender do estado que a pessoa chega. Então, tudo começa com um diagnóstico dessa condição de envelhecimento para que o ultrassom funcione. Então, hoje o ultrassom é uma das melhores técnicas para promover rejuvenescimento e para prevenir o envelhecimento. Segura, sem intercorrência, ou com um nível muito baixo de intercorrência, porque é preciso conhecer a técnica, fazer a técnica correta para que não tenha intercorrência, mas gera um resultado muito, muito satisfatório. Olha só, que interessante. Assim, e existem uns cuidados, né, do pós, né? No ultrassom é muito mais cuidado da técnica, porque existem algumas áreas do rosto que a gente não pode aplicar esse calor. Então, o profissional, quando ele recebe um treinamento, uma formação técnica para usar ultrassom, ele vai usar com a técnica adequada. A partir do momento que o paciente recebe a técnica adequada, no ultrassom, as intercorrências são muito pequenas, é um processo inflamatório muito leve. A onda de ultrassom ela atinge várias camadas mais profundas, desde uma camada próxima do músculo, que a gente chama SMAS, como na camada de gordura, como na camada de colágeno, que é a camada dérmica, e a parte externa do rosto ela fica sem efeito. Isso. Ela praticamente não. A Priscila é uma pessoa que usa muito ultrassom, né? Uma pessoa que faz bastante a técnica de ultrassom, e a gente vê, eu também já fui atendida por ela, então eu também posso dar o depoimento como paciente, e a gente não tem nenhum tipo de dano na pele. Então você pode pegar sol, você não precisa se privar de um evento social, né? social. Você não precisa, eu não posso pegar sol, não posso ir pra praia, não tem, que às vezes se você fizer um peeling, você tem que fugir de sol. Você vai ficar com uma descamação grande. O ultrassom não, ele faz um processo inflamatório nas camadas mais profundas e externamente o dano é mínimo. Essa é a grande beleza da tecnologia ultrassom microfocado. A única coisa que acontece, que eu aviso para os pacientes, é que assim, nos primeiros dias, os 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, acontece um pouco de edema, de inchaço.
Mas o que é o edema? Ele é uma das características da inflamação. E a inflamação é o quê? Ela é esperada e desejada nesse tipo de procedimento. A gente está querendo causar uma inflamação controlada para estimular a regeneração, a renovação daquela camada ali da pele. Então, assim, eu tenho aqui um evento que eu vou tirar fotos, digamos, né? Então, não é ideal que você marque foto em seguida a ultrassom, porque você vai estar com um pouquinho ali de bochechinha do Kiko, né? Eu digo para o paciente. Um pouquinho ali no pós-imediato, né? Nos 3, 4 primeiros dias. Mas depois, na semana seguinte, a pessoa já tá super ok. Mas isso aí é só uma questão bem específica, como eu tô dizendo, né? Alguma coisa que envolva foto, alguma coisa assim. Se não for, se for tipo, eu não vou poder ir, tipo academia. Se você fizer procedimentos injetáveis, normalmente você não vai poder ir pra academia porque você não quer que contamine, né? Com suor e tudo. Já a ultrassom não lhe impede de nada. Academia, praia, o que for, qualquer evento, pode. Agora, envolve fotos. Né? Vou fazer um book de sei lá, de alguma coisa. Vou me casar e vou fazer o meu book de pré-wedding, né? Não vai marcar pra em cima do procedimento de ultrassom. Pode marcar até pra semana seguinte, mas imediatamente após não, entendeu? Então, normalmente, quando a gente faz uma avaliação e diz ultrassom, a gente só faz esse aviso. Olha, não agende nada que envolva foto, né? Ou filmagem, imediatamente após. Mas fora isso, não tem nenhuma limitação. Olha só, bom, é o seguinte, a gente está caminhando aqui para a reta final, né, desse podcast, certo? E eu quero dizer para você o seguinte, inclusive tem até, não sei se está determinado datas de lives que vocês fazem, sim. Né? Não tem assim um dia certo, vocês sempre avisam no Instagram, né? A gente tenta fazer no dia certo, mas é porque a correria dos atendimentos da gente é atendimento e é curso e coisas da vida pessoal também, né? Então, às vezes, a gente precisa, ou adoece, sei lá, a gente precisa mudar um pouquinho. A gente é gente, às vezes. A gente é exatamente, a gente é gente como todo mundo, então imprevistos acontecem. A gente sempre está divulgando as lives no Instagram e são lives que são a partir de dúvidas que a gente recebe das pessoas. A gente, e nas nossas avaliações, na direct, avaliação, coisas que a gente vê que são dúvidas que se repetem muito. Dores, objeções, sabe? Objeções assim que constantes. Não só de cliente, mas também de profissionais, dentistas. Que a gente tem uma escola, a gente dá cursos de mentoria, de residência na área de harmonização, na área de imersões, estética, na área de reabilitação oral, imersões. E por isso a gente sempre está interagindo com o nosso público do Instagram, que é esse, são pacientes e são dentistas. Isso. Né? E a gente traz deles as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, para colocar aqui, para colocar no YouTube, né? Para colocar nas nossas redes sociais, como forma de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo. Isso. Que a gente também consome, né? E daí veio a ideia de compartilhar nossa vivência, nossa experiência também. E a partir do momento que a gente está estruturando esse grupo de estudos, né, que a Priscila e o Paulo fazem parte, a gente vai ter que ter uma programação oficial. Então, a gente vai ter datas de execução de mais lives. Isso. E aí a gente vai passar esse cronograma. A doutora Mônica é general aqui da gente. A gente querendo só avisar. Né? E ela não... Vai ter data. E a gente vai... Eu acredito que esse vai ser o primeiro podcast, né? Porque... Episódio 1. O episódio 1. Isso. Vamos ter outros episódios, outros eventos. Exatamente. Né? E é sobre isso, ó. A gente tinha muitas perguntas para fazer para eles aqui, só que o tempo... São muitas as perguntas. Rende, né? E, pois é. Aí por que eu perguntei da live? Porque eu ia dizer para você que está nos acompanhando que acompanhe o Instagram delas, da clínica, da doutora Priscila, da doutora Mônica, que elas vão divulgar datas para falar sobre um tema específico a cada situação dessa, que né? vocês podem sugerir pra gente por direct também, com né? certeza. Que a gente vai aí, a gente leva em consideração o pedido de vocês também, na hora de pensar no assunto. Perfeito, aí vai esclarecer aqui, são muitas as dúvidas, as perguntas que nós tínhamos aqui para abordar, mas eu queria encerrar falando só de um assunto, doutor Paulo, que é um dos casos sobre as lentes de contato, se eu não me engano foi isso, do paciente que estava em Cajazeiras, e aí, cara, o paciente não está aqui em Fortaleza, como é que vai fazer todo esse processo? Eu queria que o senhor narrasse assim, de forma objetiva. Já tem até gente de mais longe, viu, Hamilton? Já mais longe? Pois você estava me dizendo. O paciente agora veio dos Estados Unidos. Olha aí. Mas é uma grande vantagem do digital. E eu falo desse caso de Cajazeiras, é um dos casos que está fixados lá no meu Instagram, porque é um caso muito impactante, sabe, amigo? Sim. Era um cara que tinha um colapso da dentição por conta de bruxismo, todos os dentes desgastados, todas as restaurações quebrando e fraturando, necessidade de colocar implante, e o cara era de outro estado.
E ele estava fazendo uma pesquisa, ele é um estudioso, estava fazendo uma pesquisa na internet para saber qual profissional ele ia e parou na minha rede social chamou a atenção dele, ele pegou meu telefone e me ligou. A gente fez uma consulta via Zoom, né, online, para saber como é que ia se dar esse tratamento, quantas vezes ele tinha que vir. E aí eu disse, cara, vai numa clínica radiológica, faz fotografia extoral, fotografia intoral, tomografia superior e inferior, panorâmica, uma série de raios-x periapicais. E essa é uma observação interessante. Parte do procedimento ele fez na região dele, não foi em Fortaleza. Olha, isso aí é um fato importantíssimo. Porque você acha que tenho que ir a Fortaleza várias vezes para poder eu concluir o meu procedimento. Não, parte do procedimento foi feito na cidade dele. Exatamente, a coleta de dados iniciais foi toda feita lá. E aí o cara fez o escaneamento e mandou tudo para mim. De posse desse material, eu consegui sobrepor fotografia com o modelo digital, com radiografia. A gente conseguiu preparar os provisórios dele e os modelos do projeto sem eu nunca ter tido convivência com o cara. E aí, quando ele chegou de às vezes para cá, ele chegou na segunda-feira, ele passou um dia todo comigo. A gente tirou os dentes que precisava tirar, colocou todos os implantes que precisava colocar, preparou todos os dentes que precisava preparar e colocou um jogo de provisórios no mesmo dia. Olha isso. E aí, esse caso tá lá fixado no meu Instagram com a explicação legendada para você ficou aqui lindo. lá. E na descrição desse vídeo, Impactante. aí na descrição do vídeo, se você Tá o quer link, conhecer esse caso, na descrição do vídeo tem um link que vai levar direto para você ver. É surreal o que aconteceu. Exatamente. Isso são vantagens, né, que a odontologia digital traz pra gente. Se eu fosse depender da convencional, de esperar ele vir para moldar, pedir um enceramento, né? Pode manual, botar aí 3 anos de tratamento. Eita, pois é. Então, otimizou bastante o tempo. Então, para você que estiver fora do estado e já conhece as redes sociais dos profissionais aqui, no caso aqui do Dr. Paulo, relaxa que ele vai dar uma solução para o teu caso, pode ter certeza. Não só o Dr. Paulo, a doutora Priscila, a doutora Mônica também, tá certo? Bom, a gente vai chegando ao final. Dr. Paulo, eu queria que você desse as considerações finais para o nosso primeiro episódio aqui do podcast, né, do Estética em Foco. Cara, já é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, um podcast organizado, bonitinho, onde a gente pudesse sentar e, de uma forma bem informal, conversar sobre o que a gente em off conversa todos os dias. Esse tipo de conversa aqui a gente faz todo dia. Eu com ela aqui, né, cara? Às vezes ele diz assim pra mim, bora parar de falar de dente só um pouquinho. Cara, por favor, mas a gente não consegue. Só um pouquinho, a gente não consegue. Até com a Valentina a gente tá falando de dente. Valentina é nossa filhinha, atualmente. Então, cara, se é uma coisa que a gente faz direto, faz tão bem, tem tanta gente que tem tanta dúvida, por que não, né, organizar um momento que possa eternizar esses assuntos e levar para mais pessoas de outros estados, de outros países, de uma forma mais eficiente. E surgiu essa ideia de trazer convidados, a doutora Mônica, que é a nossa primeira convidada. Muito bem, doutora Mônica, espero que a senhora esteja conosco mais vezes. Parabéns pela iniciativa do grupo de estudos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o grupo de estudos, falou pouco, né, sobre ele, a gente falou sobre muitos temas, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ele, agora que a gente está terminando, e falasse sobre a importância desse grupo para a odontologia como um todo. Tá. Eu que agradeço o convite, Paulo e Priscila, Milton também. Eu agradeço muito a cooperação que vocês têm dado sempre aos projetos que a gente desenvolve lá na Universidade Federal do Ceará. A gente tinha um projeto anterior que chamava-se GEPS, né, que é um grupo de estudos em pério, implante e sedação, e a partir do momento que eu me envolvi com a harmonização orofacial, ele mudou um pouco de nome e a gente passou a se chamar GEFOS, ou GEPOS, porque tem um PH. Então, é um grupo de estudos em pério, que continua sendo uma especialidade que eu ministro aula na faculdade, mas também a harmonização orofacial. A gente não tem ainda essa disciplina no nosso currículo atual, mas o currículo novo que a universidade já aprovou vai ter a harmonização orofacial como uma disciplina optativa do curso, e a especialidade ela já existe, então a gente precisa gerar conhecimento sobre isso. E hoje são 10 pessoas que participam desse grupo de estudos, são alunos. A Priscila e o Paulo são dentistas, mas a gente também tem outros dentistas envolvidos que são voluntários. E o nosso objetivo é produzir
produzir conhecimento e gerar conhecimento tanto na comunidade de acadêmicos de odontologia, como de profissionais de odontologia e outras áreas que exercem a harmonização, e para a população em geral. Então, que as pessoas entendam mais sobre os assuntos de odontologia, porque a parte estética, ela não é só estética, ela também tem um envolvimento com saúde, principalmente com saúde mental. Então, o contexto hoje de saúde ele é bem amplo, qualidade de vida, se sentir bem, que a harmonização traz também isso. Realmente a harmonização não trata de saúde direto, mas ela trata de uma saúde num sentido mais amplo. Então, estética, né, e eu acho que o termo, né, do podcast Estética em Foco, ela envolve os procedimentos estéticos, mas procedimentos estéticos envolvidos com saúde e com função. A Paulo falou um pouco de bruxismo, que é relacionado à função. A Priscila vai falar, com certeza, de outras coisas relacionadas à função. E a estética em si ela é extremamente importante na vida das pessoas. Ela não tem que ser a prioridade. Tá? Mas se sentir bem é também saúde. E a definição de saúde, para quem tiver vontade, procura a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. É uma definição bem complexa e envolve tudo que a gente falou aqui hoje. Que legal. Doutora Priscila, suas considerações. Ai, a gente também, é uma realização realmente de um sonho que a gente Mas tinha, gostou né? assim do formato? É legal, né? A gente até pensou em fazer, a gente, vamos fazer um podcast, aí tentou pensar em fazer lá no consultório, né? A gente começou, não, mas aí como é que onde é que a gente ia posicionar a câmera, que mesa que a gente ia usar? Aí, meu Deus, a gente meio que deixou de lado, aí quando surgiu, a gente apareceu pra gente de conhecer esse local, e a gente achou muito bacana, gente, vamos lá, é lá que vai começar, que vai rolar, que vamos fazer nosso episódio 1 e que, se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos, né? Super ótimo ambiente. O meu não tem mais nada, mas Mas fica o brinde. tem que beber. Para eternizar aqui esse momento, agradecer mais uma vez a todos que dedicaram seu tempo para a gente poder conversar sobre um assunto tão interessante, né? Doutor Paulo, agradecer mais uma vez. A gente se encontra então no próximo episódio. Certamente. Sim. Doutora Priscila, doutora Mônica. O negócio foi começar, né? Agora. Começar. O difícil era começar, mas começamos. Então, fica aqui nosso agradecimento para você que nos acompanhou até agora. Lembrando a você que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar as redes sociais desses profissionais que aqui estão, para que você vá lá e conheça. O doutor Paulo agora, os três aqui, ativos como nunca, hein? Lá tem sempre a novidade para você poder saber o que está acontecendo. Ativa a notificação, né? Ative as notificações, aproveitando, né? Já que esse vídeo está no YouTube, se inscreve nesse canal, certo? Marca as notificações, deixa aí um comentário pra gente, que vai ser um prazer ter você com a gente, sempre sendo avisado quando surgir um novo episódio aqui, beleza? Bom, eu fico por aqui, até a próxima, tchau!